Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler sobre um personagem muito conhecido também, que é um cara chamado Jacó. E também nós vamos ler um texto muito conhecido, que é o versículo 22 em diante. Rapidamente, antes de lermos, a Bíblia ela relata a história de Jacó, só para você sim entender o que nós vamos ler. Jacó era filho de Isaac, que também foi neto de Abraão. Então Jacó é considerado um dos patriarcas da Bíblia. Jacó, ele desde o ventre, a história dele é revelada nas Escrituras, porque ele era irmão gêmeo de Esaú. E a Bíblia relata que desde o ventre ele já tinha ali um atrito com o seu irmão. E quando esses dois meninos nasceram, primeiro nasceu Esaú, o mais velho, a Bíblia relata que quando Jacó nasceu agarrado no pé de Esaú. O nome, nessa época principalmente, era dado segundo características da própria criança ou da circunstância em que ela havia nascido. Esaú era um menino peludo, então os pais colocaram Esaú justamente por causa disso, que esse é o significado do nome. E quando os pais viram a maneira como foi o nascimento, Jacó puxando os pés de Esaú ali, os pais decidiram colocar o nome de Jacó. Jacó originalmente significa aquele que puxa pelo calcanhar. E esses dois meninos cresceram ali dentro desse ambiente familiar. E havia uma competição muito grande, era muito notório essa realidade de competição. Esaú, por ser o filho mais velho, por ser um caçador, por ter certas habilidades, a Bíblia relata que Esaú era o queridinho do papai. Já Jacó, ele era um cara mais caseiro, diferente do irmão que era um caçador, ele era o queridinho da mamãe. Até que chegou um dia, seu pai já velho, com uma visão com muita dificuldade de enxergar, e lembrando que nessa época a regra era muito clara, que o irmão mais velho, o primogênito, ficava com uma parte maior da herança na hora de dividir os bens e com uma responsabilidade também. Então chegou na velhice de Isaac, Jacó, percebendo que o pai tinha pedido para para Esaú buscar uma caça, porque naquele momento Isaac estava preparando o momento para abençoar e liberar essas heranças. E Jacó, sabendo que ia receber uma parte menor, vendo que o irmão tinha ido buscar caça, Jacó, armando ali um esquema com a sua própria mãe, ele engana o pai, se passa por Esaú e recebe ali a bênção do pai. Quando Esaú chega, fica indignado. Jacó dá um balão no irmão, no pai. Esaú fica louco da vida, e por causa disso Jacó também tem que sair de casa fugido. Jacó vai embora,
para outra terra, casa, toma balão do sogro, inclusive, né? Toma um balão mesmo, o sogro falou que ia dar uma filha, acabou dando outra, ele acabou casando com as duas. Uma confusão. A vida de Jacó, desde o nascimento, foi marcada dessa forma. Jacó tinha uma marca. Essa marca da confusão, coisas mal resolvidas, essa coisa de, eu estou trazendo até numa linguagem mais própria, dar balão, receber balão, então quer dizer, o tempo todo ele estava envolvido em rolo assim, mas mesmo assim, Jacó era um homem abençoado, prosperou, ouviu Deus, teve experiência com Deus. Mas aí Jacó quer voltar para casa, para a terra dele. E aí no meio do caminho, o irmão sabe, e o irmão vem. Um pequeno exército para pegar Jacó. Jacó agora, quando ele volta para casa, ele já volta rico também, próspero. Com os filhos, mulheres, gado. E ele vem, então imagine, Jacó vindo de cá, e Esaú vindo de cá. Porém, Jacó falou assim, eu vou morrer. Agora não tem jeito, eu preciso me consertar com meu irmão. Jacó vai, divide ali o grupo dele, porque falou, bom, se meu irmão pegar um grupo, o outro se safa, mas ele pegou ali uns presentes, e não foram poucos, enviou na frente para falar, olha, chega lá e fala, isso aqui é o presente do seu irmão Jacó, tipo assim, eu quero paz. E nesse meio do caminho, Jacó, eu costumo imaginar que ele era uma mistura. Ele era neto de Abraão, filho de Isaac, cresceu num ambiente abençoado, ouviu as histórias tanto do pai como do vô, que estão registradas aqui no livro de Gênesis. Mas Jacó ainda tinha muita coisa para mudar. Jacó ainda continuava sendo Jacó. Porque Jacó é aquele que puxava o calcanhar, mas Jacó era um oportunista. Jacó era aquele tipo de cara que gostava de levar vantagem. Uma das traduções do nome Jacó é aquele que leva vantagem. Né? Puxar o calcanhar, nosso linguajar mais brasileiro é dar rasteira, dar balão. Passar a perna. Jacó tinha isso com muita naturalidade. Você percebe que fazer isso e percebe que ele não fica indignado com ele, não. Então Jacó era esse tipo de cara. Ele era um cara que era abençoado por Deus, mas ainda continuava sendo Jacó. E Jacó, ele representa, a história dele nada mais é do que a minha e a sua história. Porque todos nós, em alguma medida, nós somos como Jacó. Primeiro que nós temos nossas marcas, nossos estigmas, nossos rótulos. Muitas dessas marcas até nós nos envergonhamos e falamos, meu Deus, como eu fui capaz de fazer aquilo. Porque imagine toda vez que alguém chamasse o nome Jacó, estava dizendo, aquele que gosta de passar a perna. Isso é um rótulo. E muitas vezes coisas que acontecem na nossa vida ou que nós mesmos fazemos nos colocam rótulos. E aquilo nos persegue. Toda hora tem alguém falando a respeito disso. Mas a história de Jacó, ela é a história do homem. Ela é a minha história e a sua história. Que muitas vezes até você já está na igreja há um tempão, você ouve a palavra, ouve os testemunhos,
Você vê milagres, você já viu anjo como Jacó viu, mas ainda continua sendo Jacó. Ainda tem coisas que precisam mudar. Tem coisas que precisam ser transformadas. Porque havia uma promessa de Deus, e a promessa de Deus ela é completa, ela é cheia. Eu costumo dizer que Deus nunca cura ninguém pela metade. Deus nunca curou um cego de um olho só. Deus nunca curou um coxo de uma perna só. Você não vê um coxo que levanta e vira um saci. É uma perna só. Não, ele é coxo, ele é curado das duas pernas e salta. Porque Deus é assim, quando Ele faz, Ele vai fazer por completo. E eu quero dizer que a obra do Senhor na tua vida é completa, né? Pode ser que ela ainda não esteja, mas você está no caminho do completo. Você está no caminho da obra completa. Você ainda está no caminho da obra teleios, que é o que significa completo. Então chega num momento, que é o momento onde eu falo que é o ponto e vírgula de Deus na nossa vida. O ponto e vírgula, na língua portuguesa, ele representa que um assunto acabou e você vai começar outro assunto. Não é assim, os entendidos de português? Então você está escrevendo um assunto, você terminou esse assunto, mas você já vai emendar outro assunto, você põe ponto e vírgula e vai para outro assunto. Nós precisamos ter esses momentos de Deus na nossa vida. É onde Deus fala, olha, acabou essa história e nós vamos começar uma outra história. Não uma nova história, mas uma história repaginada, renovada. E aí, nesse momento, que nós vamos ler. No capítulo 32, versículo 22, diz assim, naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem, ou é um ribeiro, chamado Jaboque. Importante você entender esses nomes. Jaboque. Depois de havê-lo feito passar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó falou, ó, vai passar todo mundo, vai. Eu vou ficar aqui, naquele ribeiro ali, chamado Jaboque. Versículo 24, e Jacó ficou sozinho. O texto começa dizendo que ele estava com um monte de gente, inclusive já com 11 filhos. Ainda não havia nascido Benjamim. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. E o homem lhe perguntou, qual o seu nome? E Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que me perguntas o meu nome? E abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus a face e toda a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, já não era mais Jaboque. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Nós acabamos de ver um momento chave na vida de Jacó. Eu disse que Jacó nasceu com essa marca, com esse estigma. Mas naquele dia, Jacó teve uma experiência com Deus que foi transformadora. E a partir daquele dia, a vida de Jacó nunca mais foi a mesma. A partir daquele dia, inclusive o seu nome não foi mais o mesmo.
A partir daquele dia, Deus estabelece não só uma mudança na vida de Jacó, mas também uma mudança na história. Porque agora aquele homem chamado Jacó, que provavelmente também vivia debaixo de acusação, de medo, um homem com uma vida estranha, agora esse homem passa a se chamar Israel, e agora, a partir dele, a nação de Israel começa a tomar forma, porque a nação de Israel ela foi prometida em seu avô, Abraão. Mas Abraão só teve um filho, Isaac. Isaac tem esses 2 filhos, mas agora a promessa de Deus que seria uma nação, e essa nação povoaria a terra, e essa nação seria uma nação que abençoaria todas as famílias da terra, agora começa a tomar forma na vida de Jacó, e Jacó tem o seu nome mudado para Israel, e agora Israel entra na história. Os seus 11 filhos já estão ali no jeito para que depois, nascendo Benjamim, ele se transforme nas 12 tribos de Israel, e essas 12 tribos se transformem no povo de Israel. Jesus está nessa genealogia, Jesus é judeu, o Salvador nasce, nós hoje podemos ter a salvação por meio de Cristo. Tudo isso porque naquele dia, olha como é importante nós entendermos, aquele dia não foi só a história de Jacó que foi transformada, mas a minha e a sua história foi colocada ali naquele momento. A minha e a sua história está escrita lá. Então veja como esse momento foi importante, foi fundamental na vida de Jacó. Ele passou por um processo de transformação, ele passou por um momento com Deus, e esse momento começa no versículo 24. Quando nós lemos ali, e Jacó ficou sozinho. Sabe, tem experiências que nós precisamos de 2 tipos de experiências com Deus. Existe uma experiência que é a experiência do coletivo. Essa experiência ela é fundamental, ela é necessária. Porque é a experiência de quando nós estamos nos reunidos como corpo, como família, como igreja. Nós vemos isso acontecendo em Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos quando de repente veio e todos foram cheios do Espírito Santo. Essa experiência do coletivo, ela é necessária, ela é fundamental. Porque a experiência do coletivo, ela nos marca de uma forma pessoal. É na experiência do coletivo que eu sou renovado na minha fé. É na experiência do coletivo que eu aprendo e descubro a respeito do amor, do conceito de ser família de fato. Quinta-feira, o Carlão estava passando por uma crise, uma luta, porque o nenê precisava ser transferido e havia uma movimentação para aquela criança, para tentar achar uma transferência para a criança, ela precisava disso com urgência. Sua mulher e a mãe dele no hospital com o bebezinho, ele não podia estar lá, porque... E eu mandei mensagem para ele, falei, Carlão, precisava falar com você, ele me retornou, foi das 10 da noite, e eu falei, ele falou, pastor, eu fui para a célula, né? Estava na célula e tal, e ele falou, foi muito bom estar na célula para mim. Essa é a experiência do coletivo. É a brasa apagada que quando chega no braseiro acende. É a experiência, por isso que nós precisamos dar valor para a célula, por isso que nós precisamos dar valor para o culto, porque é a experiência do coletivo. É a experiência de um culto como hoje pela manhã, do que nós já tivemos aqui no momento do louvor. Essa experiência ela é fundamental, ela é necessária. Mas existe uma experiência também que nós não podemos negligenciar e ela deve ser buscada, que é a experiência do individual. Jesus fala, olha, você entra no teu quarto, no secreto. A nossa vida, ela precisa ter esses dois
dois tipos de experiência. A gente precisa estar o tempo todo buscando esse tipo de experiência no Senhor. É a experiência do coletivo. Por que eu vou para o culto? Por que eu participo de uma célula? Por que eu estou ligado a uma igreja? Por que eu estou ligado a um grupo de pessoas? Porque é importante, porque sozinho eu não vou a lugar nenhum, mas é no coletivo que eu vou mais longe. Isso é tão fundamental que na natureza nós vemos isso. Raramente você vai ver animal sobrevivendo andando sozinho. Normalmente sobrevive porque eles andam em manada. Aqueles pássaros conseguem voar longe, distância de milhares de quilômetros, atravessam continentes. Sabe por quê? Porque vão tudo junto. E ainda vão naquele sistema em V. E ali, você sabe, eles vão trocando. Aquele que está na frente, quando cansa, ele vai para trás, porque o primeiro, ele tem mais resistência ao ar, o último tem menos, então ele gasta menos energia, e aí eles vão equilibrando, porque essa é a experiência do coletivo. Quando um cai, o outro levanta. Dois é melhor do que um. Mas existe uma experiência que é a experiência individual, e nós não podemos também negligenciar. Perceba que Jacó estava cheio de gente. Os seus filhos, sua família, servos, sua prosperidade toda ali caminhando junto com ele, porque naquela época ele era um criador de animais. Mas chegou uma hora em que Deus precisava tratar algo de especial e ele mesmo sabia disso. Ao ponto de ele falou: passa, mas deixa eu ficar sozinho agora. Jesus falou: entra no teu secreto. Essa é a experiência, porque a experiência do secreto é a experiência em que Deus nos toca de uma forma muito pessoal, que não dá para fazer no coletivo, mas isso só no secreto. É ali onde eu me derramo de uma forma que eu não consigo fazer isso no coletivo, porque eu posso expor coisas e que tem gente, às vezes, no coletivo que não tem a maturidade para ouvir a minha exposição. Você entende? Ou porque, às vezes, a gente também, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito comedida no coletivo. No secreto, eu tenho mais liberdade. Eu choro. No coletivo, às vezes eu tenho vergonha até de cantar, porque eu canto mal, então você fica meio acuado. No particular, é eu e Deus nunca reclamou para mim quanto eu canto, ou se eu canto mal ou bem. Lá eu não tenho problema. Lá eu não fico constrangido se eu não chego na nota. E ninguém se constrange comigo, pelo menos nenhum anjo apareceu e falou: Ricardo, menos, porque tá ruim o negócio. Mas no coletivo eu já tive gente que falou assim: o negócio está feio. E uma das pessoas que faz isso muito comigo é minha esposa. Esses dias eu estava num lugar e cantando, e ela falou assim: Ricardo, eu estava me segurando para não rir de você. Coisa de casal. Mas a experiência do secreto, ela é fundamental. Ela é necessária. Ele ficou sozinho. Mas, na verdade, ele não ficou sozinho. Porque o texto diz: Jacó ficou sozinho, ponto. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Aqui, tivemos uma coisa que a teologia fala sobre teofania. Que aqui, na verdade, não foi um homem comum. Em algumas traduções está o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, ele não é um anjo do Senhor. Ele é a própria manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Por isso é chamado de teofania. É a própria manifestação de Cristo no Antigo Testamento. É o anjo do Senhor. Então perceba, olha aqui para mim. Jacó começa a ter uma experiência profunda com Deus. Primeiro, quando ele fica sozinho. Mas ele não ficou sozinho por muito tempo. Porque no momento que ele ficou sozinho, o próprio Deus se manifestou a ele.
O próprio Senhor. E é interessante que foi uma decisão de Jacó, ele não ouviu a voz de Deus para ficar sozinho. Então, eu creio. As próprias Escrituras dizem, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Há algo de Deus. Tem coisas de Deus que Deus se manifesta a todos. Mas eu creio que existem coisas específicas de Deus que é para somente aqueles que o buscam de fato. Naquele momento em que Jacó decide ficar sozinho, ele está dizendo, olha, eu quero ter algo. Eu quero buscar, eu preciso de algo. Havia uma sede dentro dele. E a Bíblia diz no texto que então Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E é interessante que a Bíblia diz que Jacó começa a ter uma briga. Uma briga. Agora, eu disse aqui dessa tal da teofania. Seja sincero, irmãos. Você acha que existe possibilidade do homem brigar com Deus? Você acha que essa briga era uma briga no mesmo nível? Faixa preta com faixa preta. Em que Jacó, de alguma forma, ali estava... Não, irmãos, nós não podemos enxergar dessa forma. Agora, quando eu faço essa correlação conosco, é que nessa luta, ela mostra que é uma luta de Jacó com Jacó mesmo, provavelmente. E quantos de nós não vivemos em crises internas? Quantos de nós não temos as nossas lutas? Às vezes a gente até expressa assim, nossa, eu estou numa luta. Que luta é essa? Uma luta comigo mesmo. É uma luta aqui dentro. Eu tenho que lutar contra sentimentos que eu não gostaria de ter. Eu brinco com algumas pessoas que às vezes tem situações e pessoas que produzem sentimentos que até a gente fica espantado com a gente mesmo. Quem já teve esse sentimento? Às vezes até eu fico espantado, falei, meu Deus do céu, que luta contra esse sentimento. Às vezes é um sentimento de... Sabe aquele sentimento de esganar? O sentimento de pegar no pescoço. Eu sei que você não tem esse sentimento. Eu sei que você é uma pessoa santa, plena, controlada, equilibrada. Mas eu confesso aos irmãos que eu não sou. E que às vezes eu posso estar até aparentemente sereno, mas dentro de mim eu estou explodindo. E aí essa luta interna. É a luta da carne. Paulo diz, olha, aquilo que eu não queria fazer eu faço, mas aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço. Por quê? Porque a carne, ela milita contra o espírito. E muitas vezes a gente quer ser espiritual, mas como a nossa carne berra. Como nossas vontades e paixões fazem com que dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, uma guerra seja travada. Hoje não se usa, mas se usava muito mais expressão antigamente de, olha, eu vou pedir para Jesus, eu vou sair um pouquinho da cruz. Já ouviu essa expressão? Eu vou sair um pouquinho da cruz, eu vou descer um pouco da cruz, porque, sabe, e é uma luta às vezes. Você ficar ali com a mão na cruz e fala, prega mais um pouco aí, afunda um pouco mais, senão eu vou descer. Me segura. Me segura, Jesus. É a luta contra o pecado. Porque primeiro livro de João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se eu dizer, não, irmãos, eu não tenho nenhum pecado, eu não tenho nenhuma vontade,
eu estou mentindo, eu estou querendo parecer algo que eu não sou. Na verdade, é uma luta. Às vezes você, mulher, não entende, mas você às vezes não sabe a luta que nós homens temos com tanta sensualidade exposta na nossa cara e na rua. É uma luta. Uma luta para não virar pescoço, para não olhar. Não que é tudo tarado sem vergonha aqui, não. Mas é homem. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós temos essas lutas. Esses dias eu estava vendo um vídeo real de uma igreja. Aí o cara brincando com o vídeo, mas ele falando, seria cômico, né? Seria como se não fosse trágico. O irmãozinho orando assim, uma mulher na frente dele com uma calça. E o irmão segurando assim, né, os olhos. Porque é uma luta. Às vezes a mulher ela não tem essa noção, porque isso não é algo que afeta tanto a mulher, a questão da imagem, né? A questão do corpo da outra pessoa. Mas para o homem isso é uma realidade. Por isso que a maioria dos problemas com pornografia é com o homem. Existe a questão da pornografia para a mulher, mas é raro. Normalmente a grande maioria que tem problema com pornografia é homem. Porque o homem está muito mais ligado ao visual. O homem é muito mais ligado ao ver, ao pegar. A mulher tem outras coisas que ela dá mais valor, principalmente ao que ouve. Por isso que é muito comum você ver homem feio com mulher bonita, que é o meu caso. Porque a conversa é muito mais agradável à mulher do que outra coisa. Tem alguns homens aí que falam, eita, você está vendo algum homem feio aí com alguma esposa aí, ó, é porque ele é bom de conversa. Né, Lucas? Você é bom de conversa, né, Lucas? É interessante porque essa luta é aquela luta de quando nos sentimos impotentes. É uma luta. Sabe por que é uma luta? Porque você não pode fazer nada diante de uma circunstância. É uma luta com o nosso orgulho, com o nosso ego. Quando nós nos deparamos com situações em que, no fundo, a gente sabe que é para ser feito, mas a gente não consegue fazer porque nós somos orgulhosos. Porque afeta o nosso ego. E isso vai nos levar a uma humilhação que nós não queremos. É como pedir perdão. E é uma luta. Normalmente, pode perceber, quando se pede perdão, normalmente se pede perdão de cara fechada ou chorando, mas nunca sorrindo. Porque nunca é agradável. É como é a luta para que Deus nos leve ao arrependimento. E tanto é verdade que, seguindo o texto, versículo 25, quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Deus fez algo nesse secreto que ele tocou na coxa, nas articulações aqui, propriamente dito. É engraçado que isso fala de uma região mais íntima. É no secreto que Deus toca em intimidades nossas e Deus precisa tocar. Porque muitas vezes Deus trata conosco, mas muitos desses tratamentos, eles são tratamentos superficiais, mas chega um momento que Deus precisa tratar de uma forma um pouco mais íntima, mais profunda, e nós precisamos permitir isso. Tem áreas da nossa vida que nós precisamos permitir que Deus trate. Tem áreas da nossa vida que nós precisamos que Deus toque. Nós precisamos do toque de Deus, e esse toque de Deus, ele precisa ser em áreas em que muitas vezes nós
às vezes não queremos lidar. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vai em áreas, ela vai em intimidades, ela vai em quartos secretos que muitas vezes a gente fecha e não quer mexer, mas quando Deus quer completar a sua obra, Ele precisa entrar dentro desse quarto, Ele precisa arrumar bagunça ali dentro, Ele precisa tratar com os nossos traumas. E Deus vem, toca na coxa e Jacó fica machucado. Tocar na coxa, significa que uma vez mirrada a nossa força natural, nós devemos nos agarrar na graça de Deus. Sabe o que é isso? Na prática, é quando Deus nos leva ao nosso fim. Muitas vezes nós vivemos crises e lutas internas, mas essa luta ela vai terminar, mas para ela terminar a gente precisa chegar no nosso fim. Ou seja, quando eu digo para mim mesmo e para Deus, Deus, chega, eu não tenho mais condição, eu não tenho mais força. Chega. Isso está muito claro em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Segunda carta aos Coríntios, Paulo tem uma experiência e ele relata essa experiência de chegar até o fim. Segunda carta aos Coríntios, abre aí as tuas escrituras. Versículo 7. Paulo relata uma experiência espiritual profunda. E ele diz lá no versículo 7, quem abriu diz amém. Todo mundo abriu, irmão? Estou vendo os irmãos folhando ainda. Isso é legal ver na igreja, as pessoas folhando Bíblia. Versículo 7 diz assim: para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando Deus toca na coxa de Jacó, Deus tira toda a capacidade humana. Jacó chega no seu fim e diz: olha, eu estou vivendo e não sei quantos anos Jacó tinha aqui, mas ele já era uma pessoa já com uma certa idade, ali com a estrutura familiar que ele tinha. Há tantos anos aquele homem vem carregando isso, esse fardo, tudo ele tinha que resolver, ele tinha que dar um jeito, era esquema daqui, era malandragem dali, passava a perna em um, enrolava a outra, e assim ele ia vivendo, né, ali, para aquela pessoa que vive sempre no especial, sabe? Sempre cobre um para cobrir outro, descobre um, e sempre esse tipo de vida, e isso estava cansando, isso estava sobrecarregando. Aí Deus vem, trata com ele, fala: chega, Jacó. E Jacó fala: olha, cheguei no meu fim. Quantas vezes nós somos como Jacó? Somos crentes, amamos a Deus, mas queremos fazer a vida do nosso jeito, levamos a vida do nosso jeito. E a gente vive assim, cobrindo cheque especial, apagando fogueira. Vida maluca, e vai, não para, e vai, e faz uma coisa, e vai tentar a outra, e aí é sempre cansaço, esgotamento. Paulo disse: olha, foi-me dado um espinho na carne, eu orei 3 vezes, Deus falou: olha, a minha graça é suficiente. O que Deus estava falando assim? Paulo, aprenda uma coisa, aprenda a confiar na minha graça. Paulo entende isso de uma tal forma que ele diz, Deus fala assim: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Para que o poder de Deus se manifeste, não pode ter nada de nós. E se tem uma coisa difícil, é nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Como nós temos essa tendência, olha, Deus pode, mas olha, isso aqui eu não mudo. Isso aqui eu não abro mão. É como se você fosse esse copo. Deus quer encher ele. Mas para Deus encher daquilo que Deus tem, precisa esvaziar o que tem aqui dentro. Veja bem, esse copo está quase que pela metade. Então vamos supor que Deus queira colocar algo dele aqui. Imagine que seja óleo para ficar mais fácil. O óleo não se mistura. Você teria um copo cheio de óleo. Porém, como não se esvazia, você vai ter aqui apenas uns 2 dedos de óleo. Às vezes você olha para a tua vida. E você fala assim, poxa, mas eu acho que Deus poderia me dar mais. Deus poderia fazer mais. Deus poderia realizar mais. E Deus está olhando para você, falando, e você poderia ter menos. Para que eu possa colocar mais. Quantos estão entendendo? Faz sentido isso para você? Deus tocou na coxa. Quando eu chego para Deus e falo, Deus, chega, eu não aguento mais. Mas não é aguento mais no sentido de vou chutar o balde, vou abandonar, vou sair da igreja. É quando eu chego para Deus e falo, Deus, eu não aguento mais e não aguento nem eu mais. Muda, porque eu já tentei mudar. Você já tentou mudar alguma coisa na tua vida e não conseguiu? Porque não é você que muda. Essa conversa de muda, na verdade, ela não é muito eficaz, porque quantas vezes nós já tentamos mudar e quando vê, já estamos fazendo a mesma coisa de novo. Já passou por isso? Aí você sai do culto, você sai da conferência, você sai da pregação dizendo, eu vou mudar. Agora eu vou mudar. Então eu vou lá e vou mudar, porque eu vou mudar, porque eu tenho o poder de mudar. Aí quando você vê, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Aí você fala assim, meu Deus. E aquilo entra como acusação, olha lá, tá vendo? Você não pode. Você não consegue. Quero te falar uma coisa, irmãos. Tem coisa que é lógico que eu posso mudar. Eu posso mudar meu corte de cabelo. Eu posso mudar o que eu quero comer hoje. Eu posso mudar a roupa que eu visto. Agora tem coisas, irmãos, que é Deus que muda. É só Deus. É Deus que transforma o homem por dentro. É Deus que transforma a minha personalidade, o meu temperamento. Sabe pessoas com temperamento, aquele temperamento explosivo? E ela diz para ela mesma, não, eu vou mudar, porque eu sei que não é certo, eu vou mudar. O que ela vive? Ela vive uma angústia, porque ela vive um turbilhão o tempo todo ali, ó, você segurando, sabe? Quando você, eu não vou explodir, eu não vou explodir, eu não vou explodir, eu não vou explodir, eu não vou explodir. Quando vê, explodiu, eu não consegui mudar. Acho que igreja não serve mais não, não vou mais na igreja não. Esse negócio de célula, não vou mais não, porque eu não consigo mudar. Eu vou mudar. O pecado, eu vou mudar. O pecado da pornografia, então eu vou mudar. Eu não vou ver mais pornografia. Aí ele fica, eu não vou ver mais pornografia. Eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. E ele aguenta, até que, aí ele cai de novo. Ele fala, eu não acho que Deus não tem nada comigo, não. Eu acho que a promessa não é para mim. Mas o dia em que você chega para o Senhor, que nós precisamos reconhecer o Senhor em todas as coisas. A glória tem que ser dele, porque se você mudar, a glória vai ser para quem? Se você mudar, sabe o que você vai fazer? Você vai abrir um canal no YouTube, uma página no Instagram, vai escrever um livro dizendo como mudar de vida. E vai começar a dar dicas de como mudar em vida. E sabe quem vai ganhar dinheiro? Você vai prosperar muito. E sabe quem vai ser glorificado? Você! Porque você é o cara. Porque você é a mina. Agora, quando Deus nos muda de verdade, quem é glorificado? Deus. E sabe quando eu entendo quando Deus está me mudando?
Nem eu percebo. Alguém chega em mim e fala assim, olha, quero te falar que, olha, você mudou. Você fala, eu? Mudou, você está diferente. Ou seja, a pessoa te conhece, ela sabe que naquela situação você ia reagir daquele jeito, aí você não reage, ela fala assim, tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa mudou, você nem percebe e a mudança já aconteceu. Mas quando você chega no seu fim e diz, Deus, olha, eu não aguento. A tua graça me basta. É nela que eu vou confiar. Não vou confiar mais na força do meu braço. Eu não vou confiar mais nas minhas habilidades humanas. Não vou confiar mais nas minhas qualificações pessoais. Não, a tua graça me basta. Paulo entendeu isso, aí ele disse, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E aí ele termina dizendo, pois quando sou fraco, quando reconheço minha fraqueza, olha como que é completamente, olha o que é evangelho. Isso é evangelho, igreja. Nós precisamos discernir o que é evangelho e o que não é evangelho, porque tem muita gente ouvindo coisa que não é evangelho. Se diz uma pessoa veio conversar comigo a respeito de um pregador, eu falei, ótimo, ele fala muito bem, mas não é evangelho. Aí o rapaz olhou para minha cara e falei, isso é evangelho. O que é evangelho? Quando eu estou fraco, aí eu sou forte. O que é a pregação coachista de hoje? Você é forte, você é poderoso, você consegue, você é o super-homem. Evangelho é quando eu estou fraco. Quando eu me humilho diante do Senhor, se humilhe perante a potente mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Os humilhados serão exaltados. Aleluia. Jacó entendeu isso. Chegou no seu fim. E é interessante que Jacó no versículo 26, volta rapidamente lá, no versículo 26, Jacó diz, então o homem disse, deixe-me ir, pois já desponta, mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Quando Jacó percebeu o que estava acontecendo e com quem ele estava, Jacó falou assim, olha, você tem que me abençoar, porque eu entendi. Jacó reconhece que somente Deus pode fazer. Até então, Jacó era um certo produtor de bênção. Porque não é bênção prosperar? Sim ou não? Sim. Não é bênção ter uma boa família? Sim. Mas você sabia que você pode produzir isso na sua vida por si só? Não tem gente que não tem Deus e é próspero? Sim ou não? Não tem gente que não teme a Deus e tem uma boa família? Sim ou não? É um bom pai, um bom empresário, uma boa pessoa. Não desqualifica ele em relação a isso. E pode ser que a gente passe a vida toda, tem gente que passa a vida toda produzindo esse certo essa pseudo-bênção. Mas foi na força do braço. Ela olha e fala assim, fui eu que conquistei, fui eu que fiz, fui eu que realizei. A glória é minha. Mas Jacó reconhece e ele fala assim, Deus me abençoe, porque agora eu estou entendendo que o Senhor é a fonte de bênção, o Senhor é a fonte de recurso, o Senhor tem que vir do Senhor. Me abençoa, Deus. Tem gente que acha que ele fala assim, Deus me abençoa, porque o Senhor tem que me abençoar. Você acha que alguém fala assim com Deus? Alguém é maluco de falar assim com Deus? E se for, é maluco. Falta de temor. Isso também não é evangelho. Tem gente que pega esse texto e coloca como se colocasse Deus na parede. Deus, me abençoa, me abençoa. E tem gente que faz isso em casa. Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não fizer nada, eu vou abandonar esse casamento.
Deus, se o Senhor não fizer nada, eu vou largar a minha liderança. Você colocar Deus na parede. Você aí. Se alguém te acuar, você faz o que a pessoa está pedindo? Normalmente não. Se alguém te acuar, o que normalmente você vai fazer? Você fala, irmão, olha, você está excedendo, né? Agora imagine Deus. Você acha que um homem pode acuar Deus? Isso também não é evangelho. Não, você tem que dizer para Deus, Deus, me dá um carro novo. Ai, meu Deus, quanta besteira. Mas Jacó estava dizendo, Deus, eu reconheço que o Senhor é grande e poderoso e que eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo. Me abençoa, Deus. Me abençoa. Até então Jacó era o cara que dava jeitinho para tudo, mas agora ele reconhece que a sua fonte é o Senhor. E no versículo 27 o anjo pergunta qual o seu nome. E a Bíblia diz, Jacó, respondeu Jacó. Veja o processo. Ficar sozinho. Lutar com Deus. Ser tocado na coxa, ser levado ao seu final, ao seu esgotamento. Você reconhecer que não é na força do seu braço, mas vem tudo de Deus, e isso é a graça de Deus. É descansar na graça de Deus, saber que eu não tenho poder algum, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. E aí Deus finaliza essa história dizendo, qual é o seu nome, rapaz? Aí ele responde, Jacó. Na verdade, você pode olhar e falar assim, mas não faz sentido. Claro que faz. O que significava Jacó? Tudo aquilo que não era bom. Admitir Jacó era admitir as suas fraquezas. Admitir ser Jacó era admitir que ele não era um cara tão bom assim. Que ele era um usurpador. Que ele era um canalha. Porque aquilo que ele fez com o pai foi canalice. A herança, normalmente, na grande maioria das vezes, é dada depois de morto. Ele quis em vida e matou praticamente o pai. Né? Não literalmente, mas no coração dele. Canalha. Enganou. Enganou o irmão. Então, quando ele admite ser Jacó, ele admite tudo isso. E isso é o verdadeiro arrependimento. É quando eu admito. Perceba que isso só acontece depois do final da briga. Porque para eu admitir, eu tenho que reconhecer, eu tenho que chegar no meu fim. Eu tenho que dizer, Deus, olha, é verdade. Eu reconheço, agora estou enxergando. Eu sou esse cara mesmo. Eu sou esse cara ruim. Eu sou essa esposa ruim, eu sou esse marido ruim, eu sou esse pai. Eu sou esse mau empresário, eu sou esse mau líder, eu sou esse negligente. Deus, é verdade, eu reconheço e preciso de ajuda. Eu reconheço e preciso de ajuda. Ele precisava admitir. Quem é você? Eu sou aquele que gosta de levar vantagem em tudo. O remédio, ele pode ter gosto ruim, mas ele sara. É o remédio do confronto. E Deus, ele nos dá essa oportunidade de mudança. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Quem é humilde? Humilde não é aquela pessoa pobrezinha que anda de chinelinho ali, não. Humilde é aquele que reconhece as suas fraquezas. Que reconhece as suas dificuldades, as suas limitações. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo, ao arrogante. Arrogante é aquele que diz, não, eu não preciso de nada. Eu me basto. Eu sou bom. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda. Como é que você está?
Estou bem, estou ótimo, maravilhoso. Claro que você não precisa abrir sua vida para todo mundo, mas às vezes baixar a guarda e falar, olha, eu estou com dificuldade. Eu preciso de ajuda. Eu reconheço que eu estou nessa guerra, nessa luta e não estou vencendo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim, quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque aí você se torna um gigante. Você quer se agigantar em Deus? Primeiro tem que se apequenar no Senhor. Às vezes nós estamos sofrendo. E às vezes a gente não fala, olha, Deus, eu preciso de ajuda. Eu sou isso aqui mesmo. Eu sou orgulhoso. E se tem uma coisa que um orgulhoso não gosta é admitir o orgulho. Eu sei disso. Eu era um cara muito orgulhoso. Nossa, como eu era arrogante, orgulhoso. Como foi difícil. Mas como Deus me quebrou. Eu me lembro antes de sair de Suzano, eu estava num culto, Deus usou um homem, um profeta. Chamou minha esposa e falou, estou tirando vocês daqui. Estou levando vocês embora. Mas primeiro, recém-casada, ela falou, tenha paciência, porque eu vou quebrar teu marido. E Deus quebrou. Me levou a situações que eu nunca imaginei que eu iria passar na vida. Me levou a ter dores e angústias que eu nunca imaginei. Mas hoje eu reconheço o quão arrogante. Eu sei que tinha gente que falava isso para mim. Tinha gente que falava assim, Ricardo, você é arrogante. Eu falava, sou nada. Você não me conhece, eu sou uma pessoa legal pra caramba. Falava para a pessoa. Eu tinha um amigo meu que falou assim, Ricardo, você é tão arrogante. Você não tem noção disso? Eu falei, sou nada, e fica quieto, senão eu vou te bater. Você que é! E aí eu punha os defeitos dele. Só cresce quem é confrontado. E eu quero encerrar. A banda pode subir. Versículo 28, Deus vem e fala assim, então agora você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Deus mudou o nome de Jacó, porque mudança de nome significa mudança de natureza, mudança de propósito. Você fala assim, pastor, o que tem a ver comigo? Abra comigo, vou te provar que essa mesma promessa está sobre a tua vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quando Deus fala à igreja, Ele diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Nela escrito. Conhecido apenas por aquele que recebe. Você sabe que o escritor aqui está fazendo uma referência a algo que já acontecia na cultura grega. Que a democracia, essa ideia de democracia, não vou falar de política aqui, vou falar de sistema, nasceu, né, a própria palavra democracia é isso, na Grécia. E eles faziam um sistema de escolhas, e esse sistema de escolha ele colocava num tacho pedras com nome, tipo essa eleição mesmo. E aí a pessoa que pegava o nome, ela era o eleito. E aí, porque isso era muito claro, muito evidente na cultura da época, João escreve, olha, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Está dizendo, Deus já te escolheu. E Deus definiu já um novo nome. Mas que nome é esse? Então quer dizer que eu não vou chamar Ricardo? Não, irmão, Deus está falando de uma nova natureza. De uma nova história, de um novo propósito. Esse é o primeiro resultado. Às vezes você não consegue enxergar, mas a mudança de Deus já está acontecendo. Quem crê, diga amém. Creia. E sabe o que eu acho lindo no texto de Gênesis 32?
Depois de toda essa história, versículo 30, quando Jacó é abençoado. O versículo 29 diz isso. Prosseguiu Jacó, peço que diga o teu nome. Jacó perguntou o nome dele, e ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E abençoou. Abençoou Jacó. No versículo 30 diz assim, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi Deus a face, todavia a minha vida foi poupada. Aleluia. Essa mensagem ela nasceu dessa palavra. Ela começou de trás para frente. Foi algo que Deus falou comigo nesse texto, aí depois eu vim de trás para frente. Jacó entra num lugar chamado Jaboque. Mas quando ele tem essa experiência poderosa com o Senhor, ele falou, olha, aqui não é mais Jaboque. Aqui é Peniel. Eu disse que o primeiro resultado, a primeira bênção disso tudo é que Deus muda o nosso nome. Mudando o nosso nome, Ele muda a nossa natureza. Quando muda a nossa natureza, Ele muda o quê? O propósito. E isso é revelado na primeira atitude de Jacó, ou de Israel. Ele muda o nome do lugar. Nós precisamos entender, igreja, que quando Deus me muda, e por que Deus quer me mudar? Não é para te colocar numa prateleira e falar, olha que coisa linda é essa pessoa. Quando Deus me muda, Ele me muda porque agora Deus me dá poder para mudar lugares, para mudar ambientes. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Quando Jacó vira Israel, Israel agora muda o nome lugar. De Jaboque para Peniel. Deus está nos dando essa unção. E a igreja precisa entender, igreja. Deus te muda para mudar ambientes, para mudar lugares. Deus te muda para que você, lá na sua casa, mude aquele ambiente que está vivendo na sua casa. Deus te muda e Deus está te dando a unção e a autoridade para chegar lá na empresa e mudar o ambiente daquele lugar. Deus te muda para que você possa ser sal e luz aonde você estiver, e esse é o poder da igreja. O poder da igreja não está aqui no domingo de dia, quando nós nos reunimos, mas o poder da igreja vai se manifestar quando nós entendemos essa verdade, irmãos, e que Deus ative isso em mim e em você, que nós possamos sair daqui hoje entendendo que Deus está transformando a minha vida, para que eu me torne um transformador de lugares. Que eu seja um canal de Deus para chegar com a autoridade do céu, com a autoridade do reino, e invocar esse poder sobre aquele lugar. E aí sim pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, lugares serão transformados por conta da unção que há na minha vida e na sua vida. Às vezes você fica achando que Deus te chamou e que precisa ter um ministério específico, com um nome específico, com um título específico. Não, irmãos, Deus está nos chamando esses dias para sermos igreja, mas igreja é para aqueles que estão lá fora. Ser igreja onde você trabalha, onde você estuda, aonde você exerce ali, seja qual for a profissão, aquilo que Deus te deu, seja igreja lá dentro. Deus vai te colocar em posições. E eu não estou te dizendo só de posições de destaque e autoridade, mas seja qual for a posição que Deus te colocar, com uma vassoura na mão ou com uma caneta, assinando papéis e documentos importantes, Deus quer usar você para transformar lugares. Você entende? Que a bênção de Deus sobre a tua vida é isso. Eu louvo a Deus, parabenizo publicamente a Larissa. Hoje ela se tornou a nossa estudante de mestrado na universidade que ela trabalha e estuda. E logo, logo, em nome de Jesus, estará aí
sendo uma professora universitária, né, Larissa? Estou muito orgulhoso, parabéns. Mas você acha que eu falei para ela isso desde o começo? Você acha que Deus está te colocando nessa posição porque não é só para ganhar dinheiro? É para que você seja um instrumento dele lá dentro. Deus, ele vai colocar nós, entender, olha para a sociedade, irmãos, e veja. A igreja precisa ser ativada e esse tem sido o clamor de Deus no meu coração. Essa é a unção apostólica que eu tanto falo nesses dias. Não estou falando de título, não estou falando de autoridade, não estou falando de vaidade de título, nada disso. Eu estou dizendo, Deus está nos dando essa unção apostólica, ou seja, Deus vai colocar você para mudar lugares. Levanta as tuas mãos naquele lugar e clama e invoca o poder de Deus naquele lugar. Você vai ver a glória de Deus. Fique de pé.